seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de Ciências do 5º ano. Vamos ver qual habilidade será trabalhada nessa aula? Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais, como obesidade, subnutrição, etc., e transtornos alimentares, bulimia, anorexia e outros, entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos, pós-quantidade de alimento ingerido, prática de atividades físicas, etc. Vamos entender o que é gasto e acúmulo primeiro. Então, vamos imaginar uma situação. Veja só, você ganha R$5 de mesada. Não é assim não, professora, ficou feio. Espera. Você ganha R$5 de mesada toda semana, certo? Mas tem um dia que você gosta de fazer um lanche na escola e aí você gasta R$2. Você tem, então, toda semana uma sobra de R$3. Você ganhou 5, gastou 2, sobraram 3. E esses 3 você pode, por exemplo, colocar em um cofrinho para você juntar. Juntar é acumular, certo? Bom, agora imagine o seguinte. Eu acho que nem é uma situação muito justa, não. Mas imagine que o seu irmão ganhe R$10 por semana. Toda semana, então, seu irmão ganha R$10 de mesada. Acontece que o seu irmão gasta os R$10 toda semana. Ele ganha 10, mas ele gasta 10. Então, veja só. Não sobra nada para o seu irmão. Não sobra nada. Se você que ganhou 5 e gastou 2, colocar no cofrinho R$3 toda semana, em 3 semanas você já terá acumulado R$9. Em 4 semanas, R$12. O seu irmão que ganha 10 e gasta 10, não interessa quantas semanas se passam, ele não vai acumular dinheiro nenhum, ele não vai poupar nada, ele não vai conseguir juntar dinheiro. Isso porque a gente só acumula aquilo que sobra. Mesmo ganhando mais do que você, ele não conseguiu juntar, porque ele gastou tudo o que ele ganhou. Então, ele não vai fazer uma poupança, não vai juntar, acumular dinheiro, tá certo? Então, vamos entender como é que isso se aplica lá na nossa nutrição. Nós usamos os alimentos para obtermos energia. Energia para as nossas células funcionarem, energia para o nosso corpo se movimentar, produzir calor. Nós, então, comemos para obter energia para o nosso corpo, para as nossas atividades, para o nosso cérebro funcionar. Você se lembra como é que acontece a digestão? A digestão, começa na boca, nós selecionamos alimentos, mastigamos, ingerimos esses alimentos e o nosso corpo vai partir esses alimentos em partes cada vez menores até que ele consiga separar os nutrientes que o nosso corpo precisa e eles vão ser jogados na nossa corrente sanguínea e aí as nossas células vão assimilar esses nutrientes para que a gente fique saudável, para que a gente viva. Então, a nossa digestão vai transformar alimento em nutrientes e uma parte desses nutrientes é energia.
grande parte da energia consumida é gasta nas nossas atividades cotidianas. Então, a gente fala que a gente precisa de energia para viver, e viver é realizar um monte de atividades, né? Para a gente se movimentar, a gente gasta energia, para pensar, a gente gasta energia. Andar, estudar, pedalar, nadar, desenhar, tomar banho, correr, brincar, lavar a louça, organizar seu quarto, pular corda, praticar um esporte, ajudar nas tarefas e até mesmo dormir faz o nosso corpo gastar energia. Então, até quando a gente dorme, o nosso corpo está consumindo energia, as nossas células estão consumindo energia. Acontece que nem tudo são flores, né, gente? Não podia ser tão fácil assim, gastar energia dormindo. A gente gasta energia dormindo, mas existe uma diferença da quantidade de energia que a gente gasta quando dorme. Quanto mais a gente se movimenta, quanto mais intenso é o movimento, mais a gente vai gastar energia. Se eu estiver paradinha lendo um livro, eu gasto energia? Sim, gasto bastante, mas eu gasto muito mais se eu estiver andando e ainda mais se eu estiver correndo. A gente gasta energia, então, de acordo com a intensidade do exercício, com a duração do exercício que a gente faz. Então, nós conseguimos energia, né? Assimilamos energia dos alimentos, mas gastamos essa energia ao realizar atividades. Quando nós fazemos uma atividade mais intensa, nós percebemos que o coração bate forte, que a respiração fica ofegante. Por quê? Porque as nossas células nesse momento estão precisando de muita energia, estão queimando muita energia, queimando muitas calorias. E aí a gente está consumindo a energia que a gente ganhou. Aqui é diferente da questão da mesada em alguns pontos. Como que a gente ganha essa mesada, essa energia? A gente ganha de acordo com aquilo que a gente come. Alguns alimentos são mais calóricos, fornecem mais energia. Outros fornecem mais água, mais fibras. Outros vão fornecer vitaminas. Então, a energia, a quantidade de energia que um alimento proporciona para o nosso corpo varia de acordo com o tipo de alimento, de acordo com a quantidade de alimento. A gente não ganha simplesmente R$5 de mesada todo mês, né? Vai variar de acordo com a qualidade e com a quantidade de alimento que nós ingerimos. E a quantidade de energia que a gente gasta também vai depender da quantidade, da intensidade do exercício que a gente faz. E se sobrar energia, nós podemos gastar depois? O dinheiro que você juntou no cofrinho, você pode gastar depois. E a energia? Se eu absorvi bastante energia ali com os alimentos e não gastei essa energia, eu guardo para usar depois? Sim. Só que o nosso corpo transforma essa energia em gordura e deposita assim na nossa barriga, embaixo da nossa pele. E aí a gente diz que a gente engorda. A gente engorda, ganha massa de gordura no nosso corpo quando a gente gasta menos do que a gente consome. Quando a gente gasta menos do que a gente consome, a gente engorda. E se a gente gastar mais do que a gente consumiu? A gente emagrece, a gente começa a queimar a reserva de gordura que a gente tinha. Então, vamos supor que você ganha lá os R$5 da sua mesada. Mas em vez de gastar só 3, você gastou 6. Então, você teve que tirar 1 do cofrinho. Então, a energia no nosso corpo também funciona assim. Se eu gastar mais do que eu consumir,
eu vou começar a queimar a gordura que está acumulada no meu corpo. E assim eu vou perder massa gorda, que a gente fala assim, massa gorda de gordura, né? E é o que ocorre quando a gente diz que a gente engordou. Quando a gente diz que a gente engordou, a gente está dizendo que está acumulando gordura no nosso corpo. Aí eu lembrei de uma palavrinha que a gente está ouvindo muito em redes sociais, os influencers falando, que é assim: ah, professora, você está falando que a gente não pode engordar? Você está sendo gordofóbica, está falando que não gosta de gordura. Mas não é isso não. A gente pode engordar e emagrecer dentro de uma certa medida. O título da nossa aula de hoje é obesidade. A obesidade é quando nós engordamos mais do que é saudável, quando nós passamos do limite aceitável para a nossa saúde, quando nós acumulamos mais gordura do que devíamos acumular. Então, a gente precisa comer pouco? Será que a gente precisa comer pouco? Olha o exemplo que eu te dei. O seu irmão ganhava mais dinheiro do que você, mas como ele gastava tudo, ele não acumulava. No caso do dinheiro, acumular é bom. No caso da gordura, a gente pode acumular até certo ponto. Então, o segredo aqui não é você comer pouco, é você comer certo, de acordo com o seu corpo, de acordo com as suas atividades. O que é comer certo? O que é obesidade? Me desculpa. Olha só a definição. A obesidade é um dos principais fatores de risco para várias doenças não transmissíveis, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular cerebral e várias formas de câncer. Pela definição da Organização Mundial de Saúde, obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízo à saúde. Então, veja só, a obesidade ela é um fator de risco para várias doenças não transmissíveis. Transmissível é aquela doença que eu pego de outra pessoa, né? Ou pego de um animal, ou pego no ar. Né, um vírus, uma bactéria. Doença não transmissível é aquele prejuízo que o meu corpo tem sem pegar de outro lugar. Não é um vírus que vem de fora, é algo que está aqui que está me fazendo mal, que pode ser essa gordura. E aqui, como eu já tinha dito, né, ficou mais bem explicado no texto, que a obesidade é quando a gordura está além do limite, né, que vai prejudicar a minha saúde. Então, é isso que é obesidade. O que é comer bem? Como que nós podemos evitar a obesidade? E todas as pessoas devem se alimentar da mesma maneira? Então, veja só, não é só a quantidade, é a qualidade também. Nós vimos em outra aula que é importante a gente consumir, né, diferentes grupos de alimentos, que a gente tem uma base alimentar com carboidratos, que são justamente os alimentos que fornecem energia para o corpo, mas que nós precisamos também de um pouco de lipídios, que nós precisamos também de bastante vitaminas, de fibras alimentares. Então, existe uma necessidade da gente prestar atenção na qualidade, né? A gente precisa de vitaminas, a gente precisa de proteínas, a gente precisa dos lipídios, dos carboidratos, das vitaminas, tudo bem equilibrado. Mas a questão da quantidade, ela não vai ser igual para todo mundo. Quando eu disse lá no exemplo do cofrinho que o seu irmão ganha 10 e gasta 10 e por isso ele não acumula, isso também vale para a nossa vida, isso também vale para nós. Então, algumas coisas devem ser levadas em consideração, por exemplo, os seus hábitos. Você é uma pessoa que se movimenta muito, que faz vários esportes, que trabalha num trabalho que demanda movimento de você? Ou você é uma pessoa que fica 4 horas por dia sentado estudando, depois você fica mais um monte de horas sentado assistindo TV,
Dependendo do que você faz durante o dia, você vai precisar gastar mais ou menos energia. E você deve consumir de acordo com aquilo que você gasta. Então, uma pessoa que é sedentária, que fica mais parada durante o dia, não vai precisar consumir a mesma energia que uma pessoa que se movimenta muito. Um atleta come muito mais do que uma pessoa que não pratica esportes. E mesmo assim, pode ser que ele engorde menos, porque a atividade que ele faz vai gastar muita energia. Então, ele vai, não vai engordar, não vai acumular, porque aquilo que ele ganha de energia com alimentação, ele gasta com esporte. Valor diário recomendado. Quando nós pegamos alimentos industrializados, nós vemos ali uma tabela nutricional que vai nos dizer quanto por cento de toda a energia que eu devo consumir num dia, quantos por cento aquele alimento, uma porção daquele alimento vai me oferecer, vai me fornecer. Mas aqui a gente geralmente tem, olha, valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias. Ou seja, nessas informações nutricionais, eles colocam ali uma estimativa que você vai consumir, você vai gastar 2.000 calorias por dia e assim você vai ter uma dieta, mas acontece que nem todo mundo vai consumir, vai precisar de 2.000 calorias por dia. Algumas pessoas precisam consumir mais, outras pessoas precisam consumir menos. Então, isso deve ser avaliado de acordo com as atividades que você faz durante o dia, de acordo com a sua altura, com o seu tamanho, com a sua idade. Nem é só as atividades que vão determinar isso, não. IMC é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal vai avaliar se a sua gordura está de acordo com o corpo que você tem. Quantos por cento de gordura? Como é que você está? Veja bem, para calcular isso, você vai dividir o seu peso pelo quadrado da sua altura. Por quê, gente? Às vezes a gente fala assim, olha, a professora Ludmila está pesando 70 quilos. Mas eu conheço uma outra moça que pesa 70 quilos e é mais magra do que ela. Como é que isso acontece? É porque a professora Ludmila tem 1,50 m e essa outra moça é mais alta. Então, a nossa gordura, o nosso peso está distribuído pela nossa altura. Então, o índice de massa corporal pode ser calculado assim e lá no seu PET, depois de calcular o seu índice de massa corporal, tem uma tabela onde você vai ter ali a referência e vai poder avaliar se o seu índice de massa corporal está legal ou se você precisa tomar cuidado com a sua dieta, aumentando a energia ou diminuindo para evitar a obesidade. Na verdade, na sua idade, é melhor que você selecione alimentos que sejam saudáveis e faça exercícios. O equilíbrio e a vida saudável está então em adequar a quantidade e a qualidade dos alimentos às atividades que você desempenha no seu dia. E movimentar-se é importante, não basta ficar reduzindo calorias. Assim, você vai conseguir ter uma vida mais saudável. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o que é obesidade e por que ela pode ser um problema, porque ela vai afetar a sua saúde. Entendemos por que engordamos e como acontece o gasto ou o acúmulo da energia em nosso organismo. E vimos como hábitos saudáveis podem conservar nossa saúde. Eu espero que você tenha aprendido e principalmente que você fique atento aos seus hábitos
para desenvolver hábitos saudáveis de alimentação e exercícios e para viver muito bem e com saúde. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!